Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar sequência na nossa leitura bíblica cronológica e acompanhem com a gente. Eu vou começar com Gênesis 4, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou um dos produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na sua porta. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos até o campo. Os dois estavam no campo e Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada, você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da sua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, será mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Então, em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e chamou de Enoque, nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, uma delas chamava Ada e outra chamava Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi antepassado dos que criaram gado e viveram em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocaram lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Nanma. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matarei um homem porque me feriu, matarei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. E Adão e sua mulher tiveram outro filho e ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi esse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Então tá aí, começa as consequências do pecado, né? Tudo que aconteceu após o pecado foi mortes e começou a ter vários assassinatos, porque um matava o outro e tinha que ter a vingança da morte. Então o pecado ele traz morte. Então a gente precisa ter essa consciência, o pecado traz morte, mas Jesus ele veio para trazer vida. E aí, para dar a continuação, a gente vai falar de Gênesis 5, que fala assim: Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Deus os criou homem e mulher, e o abençoou e lhe deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs o nome nele, o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade.
Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Mahalael nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi o pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Mahalael tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Mahalael viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 160 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em uma comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi o pai de filhos e filhas. O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas esse menino vai trazer descanso para nós. E o Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nesse capítulo 5, ele é bem puxado, né? Você tem que, se você quiser mesmo saber a idade de cada pessoa, você tem que pegar um caderninho e escrever o nome das pessoas e colocando na frente para você fazer um mapa geral para poder entender e tentar lembrar. Mas é bem legal no sentido da questão da idade das pessoas, né? Era tipo assim, né? 70 anos que eles começavam a ter o primeiro filho, né? E depois eles morriam lá com 700 e tralala. Então, é muitos anos de vida para um ser humano viver. E aí, quando você lê esse Gênesis 5, você acaba focando nisso, né? Um negócio que eu queria também falar é que antes não se falava em morte, antes do pecado. E por mais que eles vivem tantos anos, ainda vai ter um fim, né? E antes não tinha isso, né? Antes da queda. Era eterno. Mas aí tá uma reflexão, né? A Bíblia começa a mostrar que por mais que demore muitos anos, a humanidade acaba morrendo, né, fisicamente. Exato. Então é isso. Deus abençoe você. Deixa seu like, curta o vídeo e compartilhe para mais pessoas para que nós possamos cada vez mais alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? E comente também. Comente, coloque o que você acha sobre os capítulos que a gente coloca. Que a gente quer também ter uma conversa, né? Dividir as opiniões com vocês também. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas.